Amém? Uma boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar. Que tempo bom de adorarmos ao Senhor. Eu tenho certeza que você, de alguma forma, já foi abençoado, seja no momento de louvor, seja através da oração, seja dizimando ou ofertando ao Senhor. É sempre um privilégio cultuarmos a Ele. Amém? Eu quero te convidar, esse é o nosso momento onde vamos refletir, esse é o momento da palavra. E eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia. No livro, na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos estar lendo o versículo 12. Então, abra sua Bíblia, nós estamos felizes, animados. Hoje nós estamos começando a nossa nova série de mensagens. Serão 5 encontros. Hoje é o início, eu creio de todo o meu coração que vamos viver grandes coisas aqui nesse tempo. Então você que já está pegando a primeira vez aí, já se prepare, se programe para os outros 4 sábados que estaremos aqui reunidos, porque Deus tem muito a ministrar ao nosso coração sobre esse tema. Amém? Então, para a gente começar, esse é o texto base da nossa série, tá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, 4, versículo 12. Vamos ler juntos. Diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vou ler novamente. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém, gente? Então, hoje nós estamos dando uma introdução à série que se chama Exemplar, que tem a ver com ser exemplo. Dependendo da sua versão, ao lugar de seja exemplo, está escrito torna-te padrão, que aponta para a mesma coisa. Uma vida que é exemplo para os outros. Uma vida exemplar, uma vida que é modelo. Uma vida digna de ser imitável. E hoje nós vemos aqui no texto que há 5 palavras aqui. 5 palavras que o texto nos mostra que podemos levar como um caminho, como um direcionamento, quando queremos ser exemplo, quando queremos ter uma vida exemplar. E essas palavras são na palavra, procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então hoje nós vamos fazer uma introdução ao porquê que nós devemos ser exemplo, a importância de termos exemplo, e vamos também trazer uma ênfase na palavra procedimento. Então não vamos seguir a mesma ordem do texto, mas hoje vamos falar então sobre ser exemplo no procedimento, porque de todas essas palavras é a palavra mais abrangente. Na verdade, as outras, inclusive, você pode pensar que na palavra tem a ver com o que está no meu coração e que eu declaro. A fé também é algo que pode nascer no meu coração, ou eu posso ter de maneira íntima, a fé que eu tenho no meu coração. Pureza também é algo interior, mas o procedimento ele está no exterior. Então, quando eu penso sobre procedimento aqui tem a ver com conduta, com o estilo de vida, com a maneira que eu ajo, a maneira que eu procedo. Então abrange muito daquilo que a gente acredita que é ser um exemplo. Porque se eu tenho, por exemplo, fé no meu coração, mas eu não procedo, eu não tenho uma conduta de fé, eu posso ser um homem de fé, mas eu não posso ser o quê? Um exemplo de fé. Então o proceder se encaixa em todas as outras coisas que nós vamos falar. Hoje nós vamos entender a importância do ser exemplo no procedimento e, a partir disso, nas outras semanas, nós vamos ver o como ser exemplo e como proceder na palavra, no amor, na fé
e na pureza. Conseguiram entender? Quando a gente pensa sobre ser exemplo, e no sentido do proceder, na maneira de agir, a gente pode pensar uma coisa que já nos dá, pode fazer, vamos dizer assim, uma dinâmica para nos ajudar a entender. Vai lá, tira a mão do bolso, abre aí o seu braço, vai lá. Abre os braços, faz assim. Isso aí. Abre os braços. Agora, faz o seguinte. Coloque sua mão no ombro, vai lá. Aí, ó. A maioria colocou a mão no pescoço, depois foi descendo assim, né? Fez assim, ó. Por quê? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês, quando colocaram a mão, pensaram assim, mais ombro? Sabe por quê? Porque eu falei uma coisa e fiz algo diferente. Então, no primeiro momento, é óbvio que depois vocês perceberam que era uma pegadinha, né? Vocês são espertos. Mas é muito mais fácil considerar o que eu estou fazendo e colocar a mão no pescoço e depois eu pensar, nossa, mas ele falou ombro. Mas no momento, na hora de seguir, na hora de corresponder, na hora de reagir, geralmente a gente pensa o quê? Não, ele queria falar pescoço porque ele colocou a mão no pescoço. E talvez ele se enganou o quê? No falar. Talvez ele errou a palavra. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Talvez você já ouviu a frase, nós não precisamos de discurso, nós precisamos de mais exemplos. Porque muitas vezes na nossa caminhada com Deus, se você já frequenta a igreja, se você já é inserido na caminhada de fé, você já ouviu muita coisa, você já aprendeu muitos dos princípios. Se você lê a Bíblia, talvez você já saiba coisas na sua vida que você pode melhorar. Mas muitas vezes o que nos falta é o quê? São exemplos reais de pessoas que já estão à nossa frente, de pessoas que já viveram aquilo e que nós podemos imitar essas pessoas. Quando nós falamos também sobre ser exemplo, a gente fala o quê? Que a igreja é um exemplo para o mundo. Que no meu trabalho, as pessoas que não conhecem a Jesus, eu preciso ser um exemplo de fé, de vida, eu preciso ser Cristo, eu preciso ser uma carta viva do Senhor para as pessoas que não conhecem a Cristo. Só que no texto que nós lemos, isso vai nortear também essa série, não está falando sobre ser exemplo para os de fora. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que não vivem a partir do princípio da palavra. O texto que nós lemos é Paulo dizendo a Timóteo, seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo para os que estão dentro, para aqueles que são igreja. Seja um exemplo para aqueles que conhecem a Cristo. E talvez você esteja aqui hoje porque alguém foi o quê? Exemplo na sua vida. Talvez você cresceu, você teve uma vida transformada, porque alguém que amadureceu primeiro que você te ajudou, te aconselhou, mostrou a você como fazer, e a partir desses ensinamentos, dessa imitação, você desenvolveu o seu relacionamento com Jesus. Talvez tenha sido dentro da sua casa, talvez tenha sido algum pastor, algum líder de célula, ou talvez algum amigo que não tinha uma função de liderança, mas porque ele era dedicado, porque ele tinha uma vida inspiradora e sincera diante de Cristo, você decidiu também viver aquilo que aquela pessoa estava vivendo. Então nós reconhecemos a necessidade, e nós reconhecemos as pessoas que foram referência em nossas vidas, que foram exemplos, que foram modelos para nós. Mas a ideia é hoje nós assumirmos a responsabilidade. A ideia dessa série é eu entender que bom, que tive bons exemplos que me trouxeram, que foram um caminho para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Mas eu creio em nome de Jesus que o que Deus quer fazer através da minha e da sua vida é que agora você seja o exemplo. É que agora você seja o modelo. É que agora as pessoas mais novas, as pessoas que convivem com você, olhem para a sua vida e falem, esse é um exemplo. Essa pessoa é um exemplo na minha vida. Quando eu olho para Jesus e eu procuro alguém mais perto de mim que eu possa imitar, é para essa pessoa que eu olho.
E é sobre isso que nós vamos falar. E talvez quando eu penso em amadurecer, em crescer na fé, talvez eu não saiba como, eu não saiba qual o caminho. Alguém pode dizer para você, você tem que orar e você tem que ler a Bíblia. E é verdade tudo isso. Mas se Paulo escolheu essas 5 palavras que levariam Timóteo a ser um exemplo no contexto dele, nós já vamos falar sobre esse contexto, nós podemos considerar que essas 5 palavras, esses 5 princípios também, se aplicados nas nossas vidas, podem nos capacitar a sermos exemplos nos dias de hoje, como igreja e como juventude. Amém? Então, quem é exemplo para a sua vida? Pensa aí um pouco. Quem hoje você olha e fala assim, essa pessoa é exemplar, essa pessoa é um modelo de vida com Deus que eu posso seguir, para que durante toda essa caminhada, assim como alguém é exemplo na sua vida, você possa começar a considerar que você também seja um exemplo genuíno, verdadeiro, do Senhor aqui na terra. Amém? Estamos juntos? Então estamos juntos nessa caminhada de nos tornarmos esses exemplos. Agora, como hoje nós estamos dando uma introdução, é importante conhecer em que contexto isso aqui aconteceu. Por que é que Paulo está mandando uma carta a Timóteo? Então, isso aqui já fala sobre esse livro da Bíblia. Então, muitas cartas de Paulo foram direcionadas a igrejas. Filipenses, Colossenses, Gálatas, que é uma província. Agora, algumas cartas de Paulo não foram a uma igreja ou alguma região, foram a pessoas. Então a gente tem Timóteo, Tito é uma pessoa, Filemão. Então a gente tem cartas direcionadas a pessoas que também vão nos instruir, que também servem de ensinamento e de doutrina para as nossas vidas. Então Timóteo, ele era o quê? Timóteo, ele era filho de uma mãe que era judia e o seu pai, ele era grego. Então, sua mãe, como judia, convertida ao cristianismo depois, mas ela conhecia o quê? As Escrituras Sagradas. Ela conhecia, por exemplo, o Antigo Testamento. Então, Timóteo, ele foi ensinado sobre as Escrituras desde a sua infância. E o que a história vai nos mostrar é que o seu pai provavelmente morreu antes de que ele conhecesse Paulo. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, então, é que Paulo conhece Timóteo. É quando a sua família também começa a desenvolver essa vida com o Senhor. A Bíblia vai citar a sua mãe, a Bíblia vai citar a sua avó, e a Bíblia vai citar que Timóteo, desde o início, ele era um jovem piedoso. Um jovem dedicado ao Evangelho, ao cristianismo. Só que no início, nesse primeiro momento, eles têm um encontro, ele conhece Paulo volta, e só apenas na segunda viagem missionária é que Paulo, então, escolhe algumas pessoas para viajar com ele. Algumas pessoas que iriam acompanhá-lo. E nesse momento, um dos escolhidos para caminhar com Paulo foi Timóteo, por causa desse testemunho de ser dedicado. Mesmo que ele fosse jovem, talvez nessa segunda viagem teria ali cerca de 20 anos, talvez um pouco menos até, ele foi um dos mais jovens que acompanharam Paulo. Mas ele acompanhou Paulo de perto. Ele caminhou com Paulo, ele viu que Paulo ensinava, ele passou por dificuldades junto com Paulo, ele testemunhou cada detalhe do cotidiano, da vida, de maneira tão intensa que, depois de um tempo, Paulo começou a enviar. Timóteo, vai lá naquela igreja como meu representante. Vai lá naquela cidade, eu preciso ir para outro lugar, mas você vai lá como mensageiro. Então, Paulo desenvolveu uma confiança tão grande em Timóteo que muitas vezes ele não ia e mandava Timóteo no lugar dele, estava tudo certo, porque ele acreditava que Timóteo era um imitador dele e, por consequência, um imitador de Cristo, porque Paulo era um imitador de Cristo. Então, ele tinha confiança em tudo que Timóteo ia fazer, em tudo que Timóteo ia falar, concordava também com a vida,
com os ensinamentos e com os testemunhos também do apóstolo Paulo. E aqui, então, no momento da carta, o que está acontecendo? Paulo plantou essa igreja, Timóteo ele é agora um pastor local. Então, como nós somos Igreja Batista Alameda, então agora Timóteo ele é o pastor local da igreja em Éfeso, tá? Então, Paulo planta a igreja, Paulo cuida dessa igreja, mas agora Paulo, olha, eu preciso continuar. Eu preciso plantar igrejas em lugares que ainda não tem. Eu sou um apóstolo. Então, ele fala com Timóteo, Timóteo, você que vai ficar. É você que vai ficar como pastor nessa igreja. Mas o texto diz que Timóteo ele era o quê? Ele era jovem. Então, para substituir o apóstolo Paulo, para assumir essa função, ele era jovem. Talvez quando a gente lê aqui, poxa, ele era jovem, a gente pode pensar assim, poxa, ele era adolescente, ele estava ali na idade universitária. Não é bem assim. Então, Timóteo já tinha mais de 10 anos de caminhada com o apóstolo Paulo. Então, Paulo está chamando ele de jovem, mas, na verdade, ele já tinha cerca de 30 anos, que para nós já consideramos uma pessoa totalmente adulta, uma pessoa totalmente formada, né? Então, as ciências sociais vão dizer até que a pessoa, depois do 30, nem amadurece mais, né? Então, se você chegou no 30, o que você amadureceu, você amadureceu. A partir disso, meu irmão, você só vai ficando mais velho, tá? Então, deixa eu te contar o que aí a psicologia, né, vai dizer sobre isso. Mas Timóteo, então, tinha cerca de 30 anos. No contexto que ele estava, ele era considerado jovem. Porque eles consideravam, para uma pessoa poder ensinar, ser o exemplo, a idade da maturidade era, no mínimo, 40 anos. Então, a pessoa tinha que ter pelo menos 40 para falar assim, não, essa pessoa é uma pessoa vivida. Essa pessoa é uma pessoa experimentada na vida. Essa pessoa já passou por circunstâncias, situações, e agora a gente consegue avaliar se essa pessoa é sábia. Ela já tem o quê? Uma história. Ela já construiu algum tipo de legado. Agora, 30 anos, essa pessoa ainda pode falhar ainda. Essa pessoa ainda pode dar errado. Essa pessoa ainda pode ser inconstante. Não dá para a gente seguir exatamente o que essa pessoa diz. Então, Paulo está falando o quê? Olha, Timóteo, você está à frente de uma igreja local. Na igreja de Éfeso, lembre, quando Paulo começou, Timóteo era mais novo. Então, já tinham pessoas mais velhas. Essas pessoas continuavam. Então, o corpo, a membresia da igreja, muitos eram mais velhos que Timóteo. Então, olhavam para Timóteo, talvez assim, pô, esse aí é um menino, né? Poxa, a gente viu o Timóteo crescer aí, ó, fazer bagunça aí na igreja. Sabe como é que é, né? Adolescente. Talvez esse fosse o contexto ali para alguns que olhavam para Timóteo. E agora, o que Paulo está falando? Por que Paulo está orientando? Se você ler o versículo anterior, só o 11 aí, ó, que é bem pequenininho, ordene e ensine essas coisas. Então, qual que era a questão? Paulo ele vem durante toda a carta trazendo o quê? Vários alinhamentos de situações que estão acontecendo aí na igreja. A gente já viu em outras cartas que Paulo ele veio o quê? Exortando, né? Cajadada. Então, apostasia da fé, falsas doutrinas, comportamentos na hora da adoração, papel da mulher na igreja, várias situações. E Paulo está dizendo assim, Timóteo, você vai ter que ordenar, você vai ter que ensinar. Então, Timóteo tinha um grande desafio, que era o quê? Que era liderar aquelas pessoas, que é olhar aquilo que Paulo fazia e quando precisasse exortar aquelas pessoas, quando precisasse ser firme, dar um direcionamento, tomar uma decisão importante, ele não podia o quê? Se intimidar. E talvez aquelas pessoas iam olhar para ele com desprezo. Talvez as pessoas iam olhar para ele menosprezando. Talvez iam olhar para ele e falar, quem é esse menino aqui querendo ensinar alguma coisa para mim, que sou um ancião?
Mas a resposta de Paulo a Timóteo, em meio a todos esses desafios, em meio até talvez a comparação, cara, eles tinham um apóstolo aqui. Era o apóstolo Paulo que estava aqui liderando a igreja, que era o pastor, que era o nosso missionário. E agora está aí Timóteo. Talvez houvesse uma insegurança em relação à igreja, mas talvez o próprio Timóteo poderia o quê? Ceder a essa comparação, ao fato de ele ser mais novo e talvez não conseguir ser o líder, ser o exemplo, ser o pastor que aquela igreja precisava. E é aquilo que ele foi chamado para ser. Mas a resposta de Paulo, o direcionamento de Paulo, em meio a todos esses desafios que ele está vivendo é: Timóteo, que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas torna-te você o exemplo. Seja o exemplo para os fiéis, seja o exemplo para os que estão dentro, seja o exemplo para aqueles que já seguem a Jesus, seja um exemplo, inclusive para aqueles que são mais velhos que você e talvez não tenham confiança, talvez não te vejam com credibilidade para ensinar e ordenar aquilo que você precisa no lugar de pastor. E quando a gente olha então para essa fala, para esse direcionamento, encorajamento, nós podemos aprender muitas coisas sobre a nossa vida, sobre sermos exemplo no procedimento, sobre sermos exemplo na nossa conduta, sobre sermos exemplos inclusive na igreja. E a primeira coisa que eu aprendo com esse ensinamento, com esse texto é: o modelo bíblico de autoridade é o exemplo. Paulo está dando um modelo de autoridade, porque já na escolha de Timóteo como pastor, Paulo ensina isso. Porque se ele poderia ser menosprezado por ser mais jovem, é porque na igreja tinham pessoas mais velhas que ele. Senão isso não seria um dilema. Mas Paulo, ao invés de escolher alguém mais velho, alguém que já tinha mais idade, Paulo mesmo assim coloca Timóteo como líder naquela igreja, porque ele sabia que Timóteo era capaz de ser um exemplo para os outros, mesmo que na sua idade, talvez as pessoas no início não considerassem a sua autoridade. Então Paulo aqui já está falando que a idade não tem a ver com autoridade. Paulo poderia falar assim: Timóteo, não se preocupe, porque só o fato de eu ter te colocado como líder nessa função, as pessoas vão te respeitar. Paulo não fala isso. Paulo diz o quê? Então você tem que ser um exemplo. Por quê? Porque função também não dá autoridade. E a gente pode considerar outras coisas. Talento não dá autoridade. Tempo de igreja, de membresia de igreja não dá autoridade. Porque a autoridade tem a ver o quê? Com uma vida. Tem a ver com a maneira que eu procedo, com a conduta que eu tenho diante das pessoas. E Paulo está nos ensinando isso. O modelo em toda a trajetória de Paulo, que ele queria deixar de legado e de exemplo para Timóteo é: Timóteo, a minha maneira de liderar, a minha maneira de influenciar, que você deve seguir, não é pela função, não é pelo talento, não é pela idade, mas é sendo um exemplo. Esse é o melhor modelo de autoridade. E a Bíblia nos ensina, e Paulo vai nos ensinar isso em outros lugares. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Olha só, Paulo lhe diz: olha, o que vocês consideram amável,
digno, puro, tudo isso, olha, vocês podem o quê? Pensar. Então, no pensar, avalie as melhores coisas, avalie o que de melhor tem de excelente e pensem nessas coisas. Agora, o que vocês foram pôr em prática, façam da maneira que vocês me viram fazer. Façam da maneira que vocês me viram. Faça do jeito que eu fiz. Ajam da maneira que eu agi. Falem da forma que eu falei. Para pensar, vocês podem discernir o que é bom, mas na hora de agir, apliquem da maneira que eu aplico. Esse é o modelo, ele se coloca o quê? Como referencial, como um modelo a ser seguido. Ele está dizendo, olha, vocês podem reconhecer muitas coisas que são boas e o pensamento de vocês deve se encher de tudo isso. Mas agora, na hora de agir, na hora de pôr em prática, eu, Paulo, me coloco como um exemplo. Porque isso, para Paulo, significava autoridade. Isso é importante para as nossas vidas. Porque muitas vezes, quando nós queremos ser exemplo, queremos dar conselhos na vida das outras pessoas, queremos ensinar, será que nós também nos colocamos nesse lugar se o preço, se o pressuposto dessa influência é a pessoa olhar para as nossas vidas? É colocarmos a maneira que nós seguimos Jesus como esse espelho? Porque é aquela coisa, né? Aquela frase, né? Se conselho fosse bom, né? Ninguém dava, vendia. Agora, o que eu quero dizer com isso tudo? Conselhos, ensinamentos, olhar para alguém e falar, é muito fácil fazer isso, é só você fazer assim. Muitas vezes nós somos dessa maneira. Nós temos todas as soluções para a vida do outro. Nós temos os melhores conselhos, as melhores dicas, as melhores citações para ajudarmos as pessoas. Mas o que Paulo está nos ensinando, que o que nos autoriza a aconselharmos, o que nos autoriza a influenciarmos, o que nos autoriza a querer que as pessoas se guiem por aquilo que sai da nossa boca, é quando nós já trilhamos aquele caminho. É quando nós temos exemplos reais do nosso cotidiano, da nossa conduta, que as pessoas podem olhar, e se elas fizerem igual nós fazemos, elas também serão aprovadas por Cristo. Elas também serão maduras no fim da caminhada e aprovadas pelo nosso Senhor. Então essa é a primeira coisa. O modelo bíblico de autoridade é o exemplo, não é a função, não é a idade, não é o tempo de igreja. E a segunda coisa que eu aprendo também com esse texto sobre ser exemplo no procedimento é que a maneira de vencer o desprezo é progredindo como um discípulo de Jesus. Porque Paulo ele continua, e no versículo 15, ele vai dizer, olha, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Então, qual que é o segredo para vencer o desprezo? Como alguém maduro vence o desprezo? A gente sabe como a gente enfrenta, por exemplo, o desprezo na vida de uma criança. Se você tem uma criança que está lá no meio das outras e ela está sendo desprezada, rejeitada, menosprezada, sofrendo bullying por causa de alguma coisa, o que geralmente a gente faz? A gente vai lá no grupinho, a gente acolhe a criança, a gente vai lá no grupinho e fala assim, vocês não podem desprezar o amiguinho. Vocês têm que o quê? Acolher. A gente vai lá no grupo que está desprezando, corrige, para que aquele que está sendo desprezado possa o quê? Se sentir bem, se sentir melhor. Agora, você percebeu que em nenhum momento Paulo dá uma direção para a igreja? Em nenhum momento Paulo fala assim, olha Timóteo,
ensina a igreja que eles têm que respeitar você. Ensina a igreja, fala que eu que falei, que você é o pastor aí, você que vai mandar agora. Nenhum momento Paulo vai lá exortar, nenhum momento Paulo vai lá pedir para a igreja. Ao mesmo tempo, em nenhum momento Paulo alimenta aquela baixa expectativa que as pessoas tinham na vida de Timóteo. Nenhum momento Paulo passa a mão em Timóteo e alimenta, talvez, aquela situação para que Timóteo pudesse achar que ele era uma vítima. Timóteo, é muito difícil, né? Poxa, você está sendo desprezado, coitado de você, Timóteo. Não. Paulo, ele chama o quê? Ele chama Timóteo para responsabilidade. E ele fala assim, olha, Timóteo, se você for diligente, se você for dedicado, as pessoas verão o seu progresso. Ele coloca isso sobre a vida de Timóteo, de que no exemplo, se nas atitudes que ele tem com as pessoas, sendo uma pessoa justa, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa comprometida, todo aquele desprezo seria dissipado. Será que você pode lembrar? Será que você, em algum momento, já sentiu algo assim? Que as pessoas têm baixa expectativa sobre você? Você está em algum ambiente e talvez todo mundo está falando, quando você vai falar, parece que ninguém dá atenção. Já passou por isso? Você quer falar, você está em algum lugar, as pessoas até viram o olhar assim, essa pessoa aí. Talvez você já foi desprezado em algum momento, até pela sua idade mesmo. Não, você é muito novo, você não sabe de nada da vida. Na tua idade eu achava isso aí também. E qual que geralmente é a nossa reação? Ou a gente se sente menosprezado, fica ferido, ou não é? As pessoas não querem me ouvir, coitado de mim. E muitas vezes a gente aceita isso, não vou falar mais também, não vou participar mais, não vou mais andar com essas pessoas. Ou a gente tenta brigar, ou a gente tenta se provar, ou a gente quer que as outras pessoas sejam corrigidas. Mas a verdade é que quando nós somos um exemplo, quando nós decidimos sermos pessoas dedicadas, de maneira que as nossas atitudes se tornam um exemplo de Cristo, todo esse desprezo já é vencido. Eu posso falar isso porque na minha caminhada eu já passei algumas vezes por experiências assim. Eu comecei muito novo. Para a função eclesiástica, eu comecei com 18 anos. 18 anos, muitos aqui já sabem da minha história. E foi quando eu saí do Rio de Janeiro para ser missionário. E eu era missionário, voluntário, tudo bem. Mas quando eu estava em missões, eu também cresci muito rápido ali no Projeto Vida, que é onde eu era missionário. Então, quando eu tinha 21 anos e eu ainda era solteiro, eu era líder de uma equipe de missionários. Tinham pessoas casadas na equipe, tinham várias pessoas mais velhas que eu. Então, já era um desafio internamente, um líder, que dentro do contexto ministerial que eu estava era o pastor da equipe, já era um desafio internamente. Mas eu também tinha um desafio que eu chegava nas igrejas como líder de uma equipe missionária. Então, eu viajava, saía daqui de Curitiba e ia, por exemplo, para Minas Gerais, uma igreja batista. E muitas vezes era a primeira vez que nós estávamos indo. E os pastores não sabiam quem ia chegar lá. E muitas vezes eu chegava e eles viam, nossa, mas é um jovem de 21 anos, solteiro, que lidera essa equipe de missionários que a gente convidou para estar aqui na igreja. E muitas vezes tinha o quê? Tinha uma barreira. Muitas vezes eles tinham uma dificuldade. E aí, o que eu vivi nessa experiência? As duas realidades. Porque quando eu estava com a minha equipe, tinha a questão da idade, tinha a questão de eu ser solteiro, mas tinha uma coisa. Eu morava com a maioria deles. Eu era líder de uma equipe de viagem, mas eu liderava uma casa
que tinha cerca de 10 a 15 meninos morando, um alojamento de missionários. E eu me tornei líder dessa casa por votação dos próprios meninos da casa. Então, hoje eu sou pastor. Se algum dia você me estressar, a gente resolve, ora, e você vai para sua casa, eu vou para minha casa. No contexto que eu estava, não. Porque às vezes eu abençoava, dividia beliche comigo. Então as minhas ovelhas moravam comigo. A gente tomava café junto, a gente almoçava, eu comia a comida deles, eles comiam a minha comida, a gente dormia no mesmo quarto. Entende? Então se eu falasse de oração para eles, eles sabiam se eu orava ou não. Se eu falasse de Bíblia para eles, eles sabiam se eu lia a Bíblia ou não. Se eu falasse sobre santidade, sobre pureza, sobre fé, eles tinham certeza absoluta se o que eu estava falando era verdade ou não era verdade, porque eles estavam comigo 24 horas por dia. De forma que a idade, o fato de eu não ter seminário, já não importava. E muitos deles são amigos meus até hoje, de toda a caminhada de vida que tivemos juntos. Comendo juntos, dormindo na mesma casa, compartilhando todas as histórias, chorando juntos, celebrando tudo da vida. Então, mesmo que eu não tinha um título de pastor, não tinha seminário, eu poderia influenciar a vida deles, por quê? Através do exemplo. Através de uma vida totalmente transparente. Agora, quando eu chegava lá na igreja, naquele pastor, eu não tinha isso. Então, às vezes eu chegava, e eu vou falar fatos reais, assim, eu já passei, que eu me lembro pelo menos umas 4 situações bem claras assim, de eu chegar numa igreja, chegar lá na quarta-feira, e o pastor da igreja estranhar, cara, você que é o líder, e falar para mim, ó, fatos verídicos, exatamente como foi. Você não acha que você é muito novo para fazer isso aí, não? Quem que é o pastor que mandou vocês para cá? Ouvir assim. Ouvir já situações de estar no meio de uma programação. Olha, mas você não é... Você é jovem, você não é pastor ainda. Você não acha que é melhor, de repente, botar alguém aqui da igreja para pregar? Talvez eu ou alguém da equipe pastoral? Já passei por situações assim. E não apenas pela idade. Eu já tive situações da pessoa, de muitas vezes eu descer do púlpito, e uma pessoa vir falar comigo, olha, quando você subiu ali, eu não dei nada por você. E eu já tive também uma experiência, e vou citar aqui para você, de uma pessoa que, e aí já, concluindo essa parte, trazendo como que isso, o desfecho dessas situações, de uma conferência que eu fui pregar, e depois da ministração, uma pessoa me chamou no canto, uma pessoa mais velha que eu, e falou assim, olha, eu queria pedir perdão. E eu falei, mas perdão por quê? Você não fez nada. Eu fiz sim. Eu menosprezei você, e eu me senti ofendido de quando você começou a falar ali, desde o início, por causa da sua cor. Porque você é negro. E pela maneira que você falava, eu não sentia como se você era digno de me ensinar alguma coisa. Então o desprezo dela não era pela idade, mas é uma pessoa que tinha no coração dela uma dificuldade de ser influenciada, um racismo que ela precisava vencer para conseguir ouvir uma pessoa ser usada por Deus na vida dela por causa da cor. Então, situações que acontecem de desprezo, sabe? E aí na minha vida, e eu lembro que quando eu pedi o perdão, em nenhum momento meu coração se ofendeu com aquilo. Em todas as vezes, eu já tive situações como essa que eu falei dos pastores que não queriam que eu pregasse, de no final a igreja ir toda para frente no apelo. E o pastor vir para mim pedir perdão também. Desse pastor que eu falei no começo que eu cheguei na igreja dele, e ele disse, olha, você não acha que é novo para estar aqui não, liderando essa equipe? Eu fui mais umas outras 2 vezes a convite dele. Por quê? Porque muitas vezes eu chegava num dia, mas eu passava 4 dias lá vivendo a caminhada como igreja. E muitas vezes nesse convívio, não apenas através da minha vida, mas dos outros missionários, a igreja,
a liderança olhava e via assim, realmente eles são chamados por Deus, realmente eles são jovens, mas eles dedicaram tantas coisas para estar servindo ao Senhor, realmente Deus usa a vida deles. E muitas vezes nessas igrejas, jovens eram chamados pelo Senhor e vinham viver e morar conosco na mesma casa. E eu aprendi muito com isso, que quando as pessoas não têm expectativa sobre as nossas vidas, quando as pessoas não nos olham como autoridade, não adianta a gente querer brigar. É apenas sermos aquilo que Deus nos chamou para ser, confiarmos na unção que Deus nos deu, como Paulo vai direcionar Timóteo, olha, seja dedicado, haja conforme as palavras, as profecias que você recebeu. Ou seja, se Deus te chamou, se Deus nos chamou para sermos igreja, se Deus nos chamou para procedermos de maneira digna, não são as palavras, não são as baixas expectativas que temos a nosso respeito que vão limitar que Deus nos torne uma autoridade. Agora, nós temos que ter o quê? Uma vida totalmente comprometida com Ele e decidirmos sermos, em tudo que fazemos, dedicados, atentos, para que quando as pessoas que talvez não vejam em nós uma autoridade, talvez alguém não veja em você, por exemplo, autoridade para você falar sobre oração. Agora, se a pessoa ver em você uma vida de oração intensa, dedicada ao Senhor, de intimidade, que é a vida que ela busca, a pessoa vai reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida e você vai passar a ser uma autoridade na vida dela. É sobre isso. Então, muitas vezes a gente briga até dentro da nossa casa, com os nossos pais, com parentes, marido, com esposa, porque parece que as pessoas não confiam naquilo que nós falamos, não tem um reconhecimento sobre aquilo que a gente fala, sobre a maneira que a gente quer influenciar, sobre os conselhos que nós damos. E muitas vezes a gente tem que parar de brigar por reconhecimento e buscarmos ir à frente, nos tornarmos um exemplo nas coisas mais simples do dia a dia, que a partir desse exemplo sejamos dignos dessa autoridade. E todo esse desprezo, uma vez que nos tornamos exemplo, já é automaticamente dissipado. Porque ser jovem não é um erro. Sabia? Ser jovem não é pecado. Ser jovem você não tem escolha, você é jovem. Você tem a idade que você tem. Então você não escolheu ser jovem. Agora, para ser o exemplo, isso é uma escolha. Agir, se comportar, ter uma conduta exemplar, fora talvez seja mais fácil, mas internamente é uma decisão diária de, em cada detalhe, revelar o caráter de Cristo. Esse é o nosso desafio. Não nos acomodarmos com as baixas expectativas. Talvez hoje aqui você lide na célula ou aqui no contexto ministerial de pessoas que todo mundo pede conselho para elas, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer sair junto, pessoas que são influentes. Nós temos aqui no ministério, no Holy, pessoas que são referências, pessoas que são modelo, pessoas que compartilham as suas experiências, todo mundo fala, uau, eu quero ser assim. E talvez você fique triste em algum momento, porque você nunca é cogitado para isso. Porque ninguém vai lá te pedir oração, porque ninguém pede teu conselho, porque ninguém fala assim, vamos tomar um café junto, eu queria abrir algo que eu estou passando. Então agora, você sabe o como. Seja um exemplo. Naquilo que você gostaria que as pessoas te peçam conselho, seja o melhor que você pode ser. Se dedique, porque quando as pessoas verem o seu progresso, elas vão olhar para você e vai falar assim, olha, tá vendo fulano lá, o Davi, o Tiago, a Isabela? Eu vou falar com ele, porque ele é uma autoridade nesse assunto. Amém? Essa é a segunda coisa. O exemplo, o progredir como um discípulo de Jesus vence todo desprezo. E a terceira coisa é, permita que as pessoas vejam a sua vida.
Permita que as pessoas vejam, porque ser exemplo é o quê? É ser visto. É as pessoas olharem. As pessoas precisam ver para que você seja exemplo. Permita que a sua vida, que o seu testemunho seja visto. Então, como eu posso ser um exemplo? Como eu posso ser visto, então, no procedimento e na conduta? Vou dar aqui algumas dicas para vocês. Seja alguém presente. Seja alguém presente. Então, você pode ser a pessoa mais amorosa do mundo, você pode ser a pessoa mais honesta, você pode ser a pessoa mais justa, você pode ser a pessoa mais... o referencial de Cristo. Se você não for uma pessoa presente, você não vai ser um exemplo. Se você não está presente nas mesas, se você não está presente no culto, se você não está presente na célula, você vai ser muita coisa, mas ninguém vai ver. Então, quando Paulo está falando assim, olha, seja um exemplo, você tem que ser um exemplo, você tem que ser no interior, mas você tem que estar com as pessoas, para que as pessoas, vendo como você lida com as situações na igreja, ou faça também amizades na vida, o seu exemplo esteja exposto. E aí, falando sobre amizade, a gente já dá uma segunda dica. Seja dedicado nisso. Se dedique em fazer amizades. Se dedique assim, você poderá ter bons exemplos e você se tornar também bons exemplos. Então, se dedique na sua vida, mas, cara, faça um esforço, eu estou presente. Se aprofunde no relacionamento. Chame alguém para tomar café. Chame alguém para ir algum dia na sua casa, você que pode. Participe dos pós-culto, que nós falamos tanto aqui, né, que o pós-culto também é culto. Que quando a gente sai para comer, sai para algum lugar, para estarmos juntos, isso também faz parte do ser exemplo. Talvez você não participe ainda dessas mesas, mas quantas conversas legais nós temos tido durante o ano, onde Deus ele tem edificado muitas pessoas no corpo para além daquilo que a gente vive no culto, mas de maneira espontânea nas mesas, um aprendendo com o outro, e amizades profundas estão sendo construídas a partir dessa dedicação. Terceira dica, seja servo. Tem muitas pessoas que são amigas aqui, que fizeram essa amizade, que são exemplos, que são inspiração, uns na vida dos outros, porque caíram na mesma escala. Então lá, ó, tem gente que está lá naquela salinha lá da transmissão servindo, estão desenvolvendo a amizade. Tem gente que está na intercessão, diversas maneiras. Quando eu tenho um coração de servo, muitas vezes servindo junto como igreja, eu vejo o comprometimento daquela pessoa, eu vejo a dedicação daquela pessoa. E também na minha vida, aquilo que eu sou é revelado quando eu sirvo junto com alguém, e dessa maneira também eu sou um exemplo no procedimento. E aí, quarta dica que eu dou, não tenha medo de ser visível. A gente tem mania, né, de achar, de falar, né, que antes de pegar no microfone, eu tenho que pegar numa vassoura. E talvez tem pessoas que falam assim, não, eu não tenho a necessidade de ser visto. Eu posso ser filho de Deus, eu posso ser relevante nos bastidores. É verdade isso. É bom que não haja uma demanda no nosso coração de sermos vistos para alimentar o nosso ego, para nos sentirmos especiais. Mas a verdade é, gente, que se pegar no microfone não significa santidade, pegar numa vassoura também não. Se agir nos bastidores, aliás, se está no lugar sendo visto, está nos holofotes, não aponta para uma real santidade, eu preciso ser fiel quando eu desço aqui do púlpito, estar no anonimato também não quer dizer santidade. Porque Deus ele sempre vai ver o coração. E às vezes quem não quer ser visto, quem quer ficar só na sua, quer ficar só no bastidor, não, eu não preciso ser líder. Muitas vezes, na verdade, tem medo. Na verdade, muitas vezes não é uma santidade, é falta de dependência do Senhor. Tem medo de falhar, tem medo de fracassar.
E às vezes não está em lugar de evidência, não é porque não é santo. É muitas vezes porque é orgulhoso. Porque quem está em evidência corre o risco de falhar. Quem tem que estar lá na célula, ensinando todo dia, dando roteiro, é que tem que o quê? Vigiar na sua vida, ser uma autoridade para não falar assim, está falando que não vive. É ou não é? Sendo que muitas vezes a palavra de Deus é perfeita e nós somos imperfeitos. Precisamos lutar. Então, será que esse ser invisível é realmente santidade? Ou é um medo orgulhoso, uma insegurança, falta de dependência? Né? Mas João Batista disse, convém que ele cresça e eu diminua. Mas João Batista estava lá batizando quando ele disse isso, ele não ficou em casa, não. Ele estava sendo visto, que ele estava batizando quando as pessoas foram até ele. Ele podia falar assim, não, vou ficar em casa, para que Jesus cresça. Mas não. Então, você quer se diminuir? Faça Jesus crescer. Seja o exemplo. Porque se Jesus crescer através da sua vida, automaticamente você está se diminuindo. Agora, se eu não posso amadurecer para me diminuir, será que eu estou diminuindo ou será que eu estou me escondendo? Ninguém pode ser exemplo de procedimento, de conduta, de vida, se decidir se esconder. Se diminuir não é se esconder. Se diminuir é fazer Cristo aparecer de maneira que Ele fique tão grande que você e a sua vida se torne pequena diante da grande revelação de quem Ele é. É isso que nós vamos buscar. É isso que nós vamos buscar. Sermos exemplo na nossa conduta. Sermos exemplos na nossa vida, na nossa maneira de agir. É isso que nós vamos buscar diante do Senhor. E eu quero que você decida de todo o coração, porque é impossível fazermos isso sozinhos. E para concluir, e esse vai ser o apelo, isso vai ser a finalização de hoje, que na verdade vai guiar tudo aquilo que vamos conversar nas próximas 4 semanas. Quando a gente pensa sobre transformação, sobre sermos exemplo, é óbvio que Timóteo não conseguiria sozinho. Da mesma maneira que Paulo, ele não viveu essa transformação sozinho. Ele teve um encontro com Cristo. Ele ficou cego por um período. O Espírito Santo teve muita misericórdia. E sabe qual é o sucesso dessa série de mensagens? Que é sobre ser exemplo. Não é eu chegar no final dela, eu saber tudo sobre conduta, eu saber tudo sobre fé, eu saber tudo sobre amor. Eu saber na teoria, não. O sucesso do cumprimento da vontade dele nesse mês de novembro das nossas vidas é eu amar mais, é eu ter uma vida de maior fé, é eu ter uma vida mais pura, é na prática eu ser esse testemunho vivo de tudo aquilo que nós falamos. E isso não é fácil. Se você pensar na sua vida, quantas coisas você já tentou ser transformado, você sabe que muitas vezes você tentou, você tomou uma decisão, você fez um voto diante do Senhor e você não conseguiu ser transformado. Só que muitas vezes nós não conseguimos por quê? Porque tentamos pelas nossas próprias forças. E tudo que nós falamos aqui são ações espirituais. A conduta, a palavra, o amor, a pureza, a fé. Enquanto a equipe de louvor vem para frente, eu quero falar para você um direcionamento que Deus me deu sobre essa série de mensagens. Para que nós possamos caminhar de maneira intencional, para que possamos caminhar de maneira responsável. O Espírito Santo falou comigo, olha, se com as mesmas forças que vocês estão lutando, e falou comigo no pessoal que você está lutando até aqui, talvez você chegue no final tendo boas palavras, boas pregações sobre isso, mas talvez não haja transformação na sua vida sobre esses assuntos. E foi nesse contexto que Deus falou comigo que nós vamos estudar a palavra, nós vamos orar, mas Deus direcionou o meu coração que como juventude, como Holy, nós vamos fazer um jejum juntos de 21 dias
E sobre o quê? Qual que é o foco desse jejum? Resumidamente, nós vamos fazer um jejum buscando diante do Senhor o poder espiritual para mudança. Poder espiritual para transformação. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, olha, esse é o último mês que você vai ser assim. Nesse mês você vai se tornar alguém diferente. É isso que nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer um jejum coletivo? Porque muitas vezes quando nós fazemos um voto diante do Senhor, tomamos uma decisão de busca de transformação, sozinho é mais difícil. Mas quando estamos pagando esse preço juntos, consagrando as nossas vidas juntos, consagrando o nosso tempo juntos, nós nos fortalecemos mais. Nós sabemos que tem mais gente orando, que tem mais gente buscando. Então, quando nós fazemos isso em comunidade, nós somos muito mais fortes para perseverar, jejuar até o final e buscarmos as ações que Deus espera de nós. Então, nós vamos buscar o poder espiritual para mudar a nossa forma de agir, o poder espiritual para amarmos mais, para termos mais fé. E eu creio que até o final do mês nós seremos totalmente transformados pelo Senhor. É isso que nós cremos. Então, em cada semana, esse jejum ele vai durar 21 dias, começando no dia 10 de novembro, e nós vamos concluir juntos no último dia da série, que é o dia 30. O dia 10 é um domingo, então no próximo sábado nós vamos estar aqui juntos, consagrando nossas vidas diante do Senhor, para que no domingo, então, comece esse jejum. E nós vamos no dia 30 juntos aqui entregar esse jejum já com os testemunhos de tudo aquilo que Deus transformou e como nos tornamos exemplos uns para os outros e para os novos que vão chegar aqui nesse lugar também durante esse mês e durante toda a caminhada nos próximos anos. E é muito importante isso. Por que nós não vamos fazer essa semana? Porque jejum não é sobre passar fome. Jejum não é regime, gente. Jejum é um tempo de consagração que eu deixo de comer, mas que eu dedico também uma consagração ao Senhor em oração, em busca da palavra. Se a gente de repente começasse um jejum amanhã, falasse assim, olha, hoje então vamos começar esse jejum, e começasse já amanhã, talvez você não está tendo uma vida de oração, talvez você não está tendo uma vida de devocional constante, talvez você está se sentindo acusado diante de algum pecado recorrente. O que a gente vai fazer essa semana? A gente vai preparar a nossa vida como se fosse um pré-jejum. Eu vou orar certinho, eu vou ler a Bíblia, eu vou vencer aquele pecado lá que vacilei essa semana e me entreguei. Para quando eu chegar aqui no sábado, eu já estou com a vida direcionada. Eu já estou orando, já estou lendo a Bíblia, eu já entendi diante do Senhor que eu tenho que dedicar esse tempo que eu não vou estar jejuando a uma consagração a Ele. Então a parte da consagração já está feita. E a gente começa então a parte daquilo que a gente vai renunciar e consagrar ao Senhor. Amém? Cada semana vai ter um foco, como sugestão, como orientação, mas é importante que você considere para que a gente caminhe em unidade. Exemplo, numa semana a gente vai abrir mão de uma refeição, daquelas que a gente faz no dia. Então, na outra semana, a gente vai, de repente, abrir mão de guloseimas, de doce, de gostosuras, coisas desse formato. Talvez alguma semana a gente abre mão de comida quente, de carne. Então, tudo isso nós vamos orientar em cada culto. Então, no próximo culto, eu vou trazer a orientação de qual vai ser da próxima semana. Nós vamos orientar também lá na comunidade que a gente tem no WhatsApp. Se você não está ainda lá na comunidade, me procura algum dos líderes também para ser orientado. Mas juntos, eu creio em nome de Jesus, que toda essa sensibilidade que o jejum vai nos trazer, nós vamos sim
vencer e nós vamos progredir, sabe? Às vezes a gente fala muito sobre crescer na fé, sobre amadurecer, e a gente não sabe como. Agora sabemos como. Deus está nos desafiando e Ele está falando, vai nesse caminho, porque se você quer um crescimento espiritual, se você quer amadurecer na fé, conhecer mais a Jesus, se tornar um modelo de caráter, então consagre esse tempo em jejum, aprenda com aquilo que Paulo ensinou a Timóteo, e eu creio que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Quantos aqui concordam com isso? Quantos aqui eu creio que isso é para a minha vida, eu quero viver isso, eu quero viver um jejum junto, para que a gente viva essa transformação. Você quer isso? A maioria quer, então vamos orar, fique de pé, vem até o altar, vou chamar todo mundo para vir até o altar. Vamos juntos colocar as nossas vidas diante dEle. Sabe por quê? Toda vez que nós tomamos uma atitude diante do Senhor, o inimigo ele tenta roubar. O inimigo é aquele ladrão de sementes. E muitas vezes nós tomamos uma decisão, muitas vezes nós tomamos um foco diante do Senhor, e sabe o que acontece? Acontece a confusão em casa, aparece um diagnóstico na família, aparece uma notícia no trabalho, e aí a gente se entristece, e aí o nosso emocional fica abalado, e aí a gente perde aquele foco. Então o que eu quero orar aqui? Para que essa decisão, para todo esse entendimento que nós tivemos aqui no dia de hoje, para que o Espírito Santo proteja o teu coração, guarde, para que tudo isso seja alimentado, sabe? Não deixa para quinta-feira, não. Leia o livro de Timóteo. Amanhã, já quando você acordar, leia um capítulo daquilo que Paulo está orientando, que você vai entender muito mais coisa que eu nem falei aqui nessa mensagem. Mas, gente, entregue o seu melhor ao Senhor. Não deixe que nenhuma situação... Talvez você vai chegar lá no trabalho, vai acontecer alguma reunião pesada. Tenha o quê? Sensibilidade. Opa... A gente falou lá no sábado que coisas iam acontecer o quê? Para me desviar do foco, para tirar a minha paz, para eu ficar cansado. Então, decida não discutir, seja tardio no falar, guarda o teu coração no Senhor, para que nada roube o teu coração daquilo que Deus quer fazer. Amém, gente? Feche seus olhos então. Comece primeiramente a orar você. Coloca aí sua vida diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero. Eu me comprometo, Jesus. Senhor, eu vou me dedicar nesse tempo de jejum. Eu vou me dedicar a estar aqui em todos os sábados, aprendendo sobre aquilo que o Senhor quer manifestar, aprendendo sobre como ser mais diligente na minha conduta, na palavra. Vai orando aí, coloca diante do Senhor. Talvez você já saiba de situações que você sabe que não está sendo exemplo. Talvez você pode olhar para a sua vida hoje e você se veja como um mau exemplo. Que se as pessoas imitarem você, elas não vão ter nada a ver com Jesus. Comece a pedir perdão a Ele pelo mau testemunho que você deu na igreja, na faculdade, pela falta de compromisso, pela falta de honestidade. Começa a pedir perdão diante do altar, porque o seu comportamento não tem revelado Jesus. Talvez o seu coração, você é esse que se sente desprezado. Talvez você seja uma pessoa que tem barreira com pessoas que te desprezaram, não acreditaram em você, por causa do seu jeito, por causa da sua cor, por causa da sua idade, por causa da tua história, por causa do seu testemunho. Libera perdão agora. Decida ser curado, esquece todas essas coisas e fala: eu só preciso ser um exemplo, eu só preciso agradar a Jesus, e a minha vida vai inclusive abençoar as pessoas. Eu não estou competindo com ninguém, eu estou aqui para revelar o modelo de Cristo na terra, para ser uma carta viva. Faz isso em nome de Jesus e libera de qualquer tipo de ofensa que tenha entrado no seu coração.
E vamos orar para que encontremos misericórdia, capacitação do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para sermos exemplar, Deus. Oh, Deus, nós cremos, Deus, que há uma necessidade em nosso meio como igreja, como Holy, de termos exemplos de fé, de termos teus filhos, ó Deus, que são imitadores de Cristo e por isso podem ser imitados, Deus. Não conseguimos sozinhos, mas cremos, Deus, que a partir do poder do Teu Espírito Santo em nós, podemos sim sermos grandes referenciais no tempo que vivemos. Pai, que possamos matar a nossa carne nas próximas semanas, que possamos anunciar o que for preciso, Deus. Oh Deus, o alimento que vamos enunciar, o tempo que vamos dedicar, as decisões que vamos tomar, Deus, intencionais, em produzir em nós um caráter como o do Senhor, a intencionalidade. Deus, capacite o nosso coração. Que esse jejum gere um poder espiritual, mas uma sensibilidade de percebermos as armadilhas, para que o Senhor se revele. Deus, eu quero, em nome de Jesus, que ouviremos testemunhos, ó Pai. Pessoas aqui nesse lugar serão procuradas nesse mês para discipularem outras. Pessoas que não se viam como referenciais. Vou ver pessoas chegando e falando, olha, eu quero caminhar com você, eu quero aprender com a sua vida, porque você é o exemplo daquilo que eu preciso viver em Cristo, do próximo passo na minha caminhada de fé e de maturidade. Eu creio disso, eu creio isso. Seremos uma igreja de discípulos que fazem discípulos, e é só o começo, Deus, porque todos aqui serão um exemplo de uma colheita maior que veremos na cidade, e o tipo de fé, o tipo de testemunho que nós temos será o resultado quando esse lugar estará cheio de jovens que não são desprezados, mas que são um exemplo em tudo o que fazem, revelando o caráter do Senhor. É isso que nós cremos, é isso que nós oramos, por isso declaramos, te exaltamos mais uma vez nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Glorifica o Senhor mais uma vez nesse lugar, e que você vá com esse coração decidido e disposto, que vamos viver grandes coisas, amém. Você pode ficar aqui mesmo no altar, vamos adorar o Senhor mais uma vez juntos, aleluia. Não dá vontade nem de terminar o curso, mas vamos lá, a gente já está terminando. Só quero fazer a última oração. Eu quero aproveitar já quem está aqui. Quem que vai fazer Enem amanhã? Vem todo mundo aqui para frente, ó. Fica aqui. Quem vai fazer Enem? Vou pedir para cada um que está aqui, vamos impor as mãos. Aproveitar que já estão aqui, ó. Quem vai fazer Enem, fica aqui na frente. Vou pedir para os demais irmãos, já dá lugar aí na oração, ó. Adota alguém aí, ore, põe as mãos aí, gente. Vamos deixar ninguém sozinho, não. Vamos orar, você que já está formado, talvez, já está até trabalhando. Vamos orar pelos nossos jovens, adolescentes que vão estar fazendo prova, estudaram, mas quando chega nessa fase, né, tem o desgaste, tem o nervosismo. Vamos orar para que o Espírito Santo capacite eles, e que a prova de amanhã seja uma plataforma para que eles sejam enviados para aquilo que Deus tem para a vida deles. E depois vamos estar encerrando. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dos teus filhos diante do Senhor, cada um deles que está aqui, Deus, que se prepararam, que estudaram, têm se dedicado, buscaram também resposta do Senhor em relação a chamado, em relação a servir na faculdade. Os teus filhos também têm decidido ser referência do Senhor aonde passarem. E hoje eu oro, Deus, para que o Senhor venha capacitar os teus filhos. Que eles, em nome de Jesus, quando estiverem fazendo a prova, descansam em Ti. Que o Senhor renove o físico deles. Que o Senhor os ajude a trazer à memória tudo aquilo que eles já estudaram, Deus. E que essa prova seja um passo, Deus, da Tua vontade na vida deles, para que eles vivam os sonhos que o Senhor tem para eles. Nós oramos e declaramos
ao Senhor, Deus. E oramos também para que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, sobre toda a tua igreja na face da terra, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Uma semana abençoada, e amanhã estamos aqui novamente cultuando ao Senhor. Gente, última coisa. Esqueci de uma coisa, gente. Perdão. Estou emocionado. Gente, quem aqui está nos visitando? Visitando pela primeira vez. Tem alguém aqui? Dá um tchau aqui, ó. Temos aqui, do meu lado aqui, ó, a gente tem um presente para dar para vocês lembrarem da gente, para dizer que vocês são bem-vindos aqui, tá bom? A nossa equipe está indo aí, fique de pé, por favor, e eles já vão chegar com a lembrancinha nossa para vocês. Deus abençoe.